A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos dar início ao estudo bíblico de hoje. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Ebalabashaya, Meriahaneklaya, Arashonimiklaya. O ensino de hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo 16. As 7 últimas pragas. Glória a Jesus. Então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, ó Senhor, que és o que eras, o santo, porque julgaste estas coisas. Aleluia. Portanto, derramaram o sangue de santos e de profetas, também tu lhe deste sangue a beber. São merecedores disso. E ouvi uma voz do altar responder: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Aleluia. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor
e por causa das suas dores e das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Mihashuile calabashaya, meilahaya. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, lumanais show, vozes, trovões, e um grilamenaia, e um grande terremoto, como nunca tinham havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes desapareceram, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga, da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Aleluia, glória a Jesus. A mulher montada numa besta. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e que disse: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta,
vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada com ouro, pedra preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então o anjo me disse: por que te admiras? Aleluia. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Arabaxamehaya, a besta que viste era e já não é, e subirá do abismo e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, que e já não é mais, que virá. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é o 8º rei, pertence aos 7 e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por 1 hora com a besta. Estes têm um mesmo propósito e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Aleluia. Porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Glória. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e Glória fiéis. a Jesus. Arriba, Shoine Habekaya. Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua. Comerão as suas carnes e a queimarão no fogo, pois Deus lhe pôs no coração o realizarem o propósito dele, concordando dar a besta
o poder de reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aleluia, Jesus. Verdade. Glória, 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 Jesus. A queda da Babilônia. Capítulo 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu resplendor. Ele clamou com poderosa voz: caiu, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizer: saiu dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das indignidades dela. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado. Retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vós deu de beber, dai-lhe ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em luxúria esteve, foi-lhe outro tanto. Tormento e pranto. Diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, jamais verei o planto. Portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimada no fogo, pois forte é o Senhor, Deus que a julga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e plantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, e estando de longe, pelo temor do tormento dela, dirão: ai, ai, da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, numa só hora veio o teu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedra preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlate, todo tipo de madeira, de cedro, de todo objeto de marfim, de madeira preciosa,
preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra e incenso, vinho, azeite, flor de farinha, e trigo, e gado, ovelha, cavalos, carros e escravos, até almas de homens. O fruto que a tua alma cobiçava foi-se de ti. Todas as coisas delicadas e suntuosas foram-se de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, ficarão de longe, pelo temor do tormento dela, chorando e lamentando. Ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de vermelho, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Todo piloto e todo aquele que navega, os marinheiros e todos quantos negociam no mar, se puseram de longe. E, contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançavam pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e lamentando: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa da sua opulência. Numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela o céu. E vós, santos, e apóstolos e profetas, Deus contra ela vindicou a vossa causa. Então um forte anjo levantou uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual impeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpista, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins, nem artifício de arte alguma se achará mais em ti. Em ti não mais se ouvirá ruído das pedras de moinhos. A luz de candeia não mais brilhará em ti. A voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá. Os teus mercadores eram os grandes da terra. Todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Aleluia. Pela Baixada. Capítulo 19. Aleluia. Glória a Jesus. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz
de numerosa multidão que dizia: aleluia! Glórias. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Glória a Jesus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram: aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e de fortes trovões, que dizia: aleluia! Pois já reina o Senhor nosso Deus, e o Todo-Poderoso. Regozije-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Glória a Jesus. Me calabaxe. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve bem, aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. O cavaleiro do cavalo branco. Vi no céu, vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus. Aleluia.
Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com elas as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto abaixo e sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carne de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aleluia, Jesus. Capítulo 20. Glória a Jesus, aleluia. Os 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que na sua imagem e não receberam o sinal da besta, nem nas mãos a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo
durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Aleluia. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Aleluia. A derrota de Satanás. Versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gogué e Magogué, cujo nome é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O juízo final. Aleluia. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O novo céu e a nova terra. Capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do templo, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Glória. Deus enxugará
de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem planto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Eu que estava assentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Glória a Até Jesus. Chocani de praia. Santo, santo é o Senhor. Glória. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. A Nova Jerusalém. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aleluia. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha como medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular. O seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com o caniço, e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e a largura e altura
eram iguais. Ele mediu o seu muro e era de 144 covados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, Aleluia. semelhante ao vidro limpo. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisolito, o oitavo de berilo, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma só pérola. Glória a Jesus. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, pois a glória de Deus a ilumina, é o Cordeiro e a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia e noite. Ali não haverá. E ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro do Cordeiro. Glória a Jesus, Senhor. O vosso nome está escrito no livro do Cordeiro? Sim. Bendito é o nome do Senhor. As suas portas não se fecharão de dia e de noite. Ali não haverá. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo 22. O rio e a árvore da terça-feira. Deus continue abençoando. Rei Balacheia, Rei Calabá, Nei Calabá, Choreideca. Que a graça do Pai, a graça do Filho, Arribacho Canacho, a graça do Espírito Santo, Meribacho e Mecalabaia, Sheika Namahaya. Coloca tudo isso no coração e fala comigo. Seja sobre as nossas vidas, hoje e agora, e para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Obrigado, Deus abençoe. Até a próxima terça-feira.